Esta conferência será gravada agora. Vamos lá. Então, a paciente de 58 anos, dona de casa, ela refere uma dor no ombro direito após a queda da própria altura, tá? A queda da própria altura caiu em casa, escorregou, caiu em casa. Ela relata a queda da própria altura há 2 meses, quer dizer, esse trauma aconteceu há 2 meses. Ela foi atendida no serviço de emergência apresentando radiografias normais, tá? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma que eu estou fazendo uma apresentação de caso. Existe uma norma para isso, né? O primeiro ponto aqui é a identificação. Eu tenho uma ideia da idade, sexo e ocupação dela. Normalmente, em exame físico, em anamnese, essa identificação é um pouquinho maior. Tem dados assim, além disso, dados raciais, dados mais complementares aqui que seriam importantes para a gente. Em alguns casos, essa aqui é uma anamnese meio bem resumida, tá? Esse item aqui é queixa principal. A queixa principal é o segundo item da anamnese, só para vocês irem se familiarizando, vocês não vão ter isso na semiologia, tá? A queixa principal é a queixa que o paciente refere para você. Normalmente ela tem que ser escrita com os elementos e com a forma que ele te passou, tá? Então, se ele te passar de um jeito, você tem que escrever do jeito que ele te passou, porque obviamente essa interpretação é uma coisa muito pessoal e ela pode dar várias conotações. Então, tem que ser com a palavra do paciente. É claro que muitas vezes a gente coloca assim, dor no ombro, direito após queda, a gente obviamente está tentando ali, de uma forma geral, resumir o que falou. O que houve? O que o senhor veio fazer aqui? Dói aqui, ó, porque eu caí. Então, é uma forma de eu tentar descrever o que ela falou. Ela me referiu que ela caiu e começou a ter dor no ombro direito. A história da doença atual, HDA, é a história da doença atual. Já é uma história que eu colho dados através de um questionário que eu vou formular para essa pessoa, tentando ordenar um pouquinho o pensamento. Mas vem cá, quando a senhora caiu? Como é que foi essa queda? O que a senhora sentiu depois? A senhora procurou uma emergência? A senhora ficou em casa? A dor melhorou? Melhorou com o quê? A senhora ficou parada, melhorou? Quando a senhora mexe, dói? Então, essa HDA, História da Doença Atual, ela é direcionada, tá? A gente direciona e a gente tenta é, conjugar um pouquinho o pensamento do paciente nisso. Então, ela me referiu isso. Que foi atendida, fez uma radiografia, estava normal. Bom, aqui também, como eu falei, é resumido, né? Obviamente, a anamnese não acaba aqui. A anamnese aqui, ela continua com a história patológica pregressa, quais são as doenças que ela teve, com a história familiar dela, com a história social, enfim, com alguma revisão também de sistemas, se tem um problema de saúde, alergia, enfim, tudo mais, tá? Isso aqui é resumido porque é o que interessa do ponto de vista anatômico a gente poder discutir, tá? Muito bem. A ressonância nuclear magnética, né? Ela já tinha uma radiografia normal prévia. A ressonância nuclear magnética veio com esse laudozinho aqui, olha. Tá? Ela teve uma tendinose, uma inflamação crônica nos tendões do manguito rotador e uma lesão parcial do supraespinhal e do infraespinhal. Tá? Você vê a imagem aqui, olha. Você vê a cabeça do húmero aqui, tuberosidade maior, a glenoide aqui, tá vendo? Olha, a face articular com a escápula glenoide. Então, essa articulação glenomeral, a articulação do ombro. E você vê na sua parte superior aqui, olha, aqui o acrômio, tá vendo o acrômio? A pontinha aqui da escápula. E esse músculo aqui, olha, o músculo supraespinhal, que vem aqui embaixo aqui do acrômio e deveria se inserir aqui, olha, na tuberosidade maior do húmero, tá? Então você percebe que existe uma descontinuidade entre o supraespinhal, que está aqui na pontinha da minha seta, e a sua teórica inserção, que seria aqui na tuberosidade maior. Ele está desinserido, pelo menos nesse corte. O líquido aqui da articulação consegue passar por aqui, olha, o líquido em branco nessa imagem, né? Ela consegue passar para cá. Essa é uma ressonância num plano coronal, tá? Num plano coronal. Esqueci de falar esse detalhe importante, tá? Bom, a partir disso aí, então, o que a gente pode discutir a partir desse caso, né? A gente tem uma lesão de manguito rotador. Eu vou abrir aqui para a gente poder estar discutindo melhor, né? A gente tem uma lesão de manguito rotador. Essa lesão de manguito rotador, ela... Deixa eu só tirar aqui, compartilhamento. Essa lesão de manguito rotador, então, é uma lesão... Ah, tá aqui, consegui.
é uma lesão do supra e infraespinhal. Então, o que a gente imagina que vão ser os achados aí de exame físico desse paciente, né? Eu fiz exame físico ali bem bunda ali, bem sutil, bem simples, né? Mas o que a gente imagina aí? O que vocês podem me dizer em relação a isso? Tá me vendo? Eu tirei a tela da imagem, tá? Da aula, tá, Joyce? Para a gente poder discutir agora aqui. Era o último slide mesmo. É só apresentar o caso. Bom, então, a primeira coisa importante. Só para a gente lembrar, quais são os músculos que compõem o manguito rotador? Supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor, né? Esses 4 músculos compõem o manguito rotador. Sendo que o subescapular tem a função de rotação medial, o supraespinal, ele vai estar ali em cima da fossa supraespinal até o ápice da tuberosidade maior, ele tem a função de abdução. O infra e o redondo menor têm a função de rotação lateral, tá? Então, se você olhar de frente, é como se fosse aqui, olha. De frente, eu tenho, no plano coronal, o sub aqui na frente, fazendo rotação medial. O infra e o redondo menor fazendo rotação lateral. E aqui em cima, no teto, olha, no ponteiro de 12 horas, o supraespinal fazendo a abdução, tá? Então, o meu achado bem característico nesse caso seria, se eu não tivesse ressonância, por exemplo, nesse paciente, seria o caso desse paciente eu encontrar uma perda de abdução, principalmente nos primeiros 15 graus do movimento. Por que primeiros 15 graus? Porque eu sei que a abdução a partir de 15 graus, ela tem uma maior participação do músculo deltoide, tá? Então, por essa participação importante do deltoide, eu tenho que eu consigo fazer melhor a abdução a partir dos 15 graus. Então, o paciente ele não tem dificuldade de começar a abdução. Se você colocar ele mais a 15 graus de abdução, ele vai conseguir levantar, mesmo com alguma dor, com algum desconforto, ele vai ter força porque o deltoide está ativo. Tá? Então, esse é um dado muito importante. O supraespinhal e o deltoide, eles são complementares no movimento de abdução. O supraespinal, ele é importante nos primeiros 15 graus do movimento. Tá? Outro ponto importante. Quando a gente pensa no movimento, o movimento do ombro para frente, eu chamo de flexão. Para trás, extensão. Para a lateral aqui, olha, abdução. Não é isso? Mas se eu fizer no plano da escápula, esse movimento chama de elevação do ombro. Tá? Esse movimento aqui, eu tenho muita participação do supraespinal também. Então, uma forma de eu sensibilizar esse exame seria tentar fazer não a abdução, porque a abdução fica sendo 90 graus da flexão, mas seria um plano intermediário, um plano da escápula de 45 graus. Seria uma forma de eu tentar sensibilizar isso. Mas o mais importante é entender a diferença do deltoide e a diferença do supraespinhal nesse mecanismo. Outro ponto importante, ela tem uma lesão do infraespinal, tá? Essa lesão do infraespinal é uma lesão que leva a uma diminuição da força de rotação lateral do braço, tá? Com isso, se está em balanço subescapular, em balanço com infra redondo menor, esse balanço se perde, tá? Ele acaba tendo muito mais força de rotação medial do subescapular do que a rotação lateral, tá? Então, esse é um outro ponto importante para a gente levar em consideração. E o teste que eu faço sempre isso é o teste em que eu tento fazer com que ele faça rotação externa, rotação lateral, e ele não tem força para fazer rotação lateral, ou um teste que eu chamo de teste da cancela. Como é que é o teste da cancela? Eu peço para ele fazer rotação lateral, assim, olha, e segurar essa rotação lateral. Não deixar o braço voltar. Ele segura 1 minuto, daqui a pouco eu percebo que o braço, sem ele querer, está voltando em rotação medial. Ele está como se estivesse fechando, abrindo a cancela, como se fosse a cancela, uma porta de uma fazenda. Tá? Esse sinal da cancela também é característico do desbalanço entre rotação medial e rotação lateral. Tá? Então vamos voltar a esse caso ali, só para a gente fechar ele, eu vou abrir outro que é uma lesão de plexo, que a gente vai ter bastante mais para discutir. Primeiro ponto importante é identificar que a lesão do movimento rotador compromete a estabilidade e os movimentos intrínsecos do movimento rotador. No exame físico, como é que eu identifico essas lesões? Se eu tenho lesão do supraespinal, eu tenho a perda da abdução, principalmente nos primeiros 15 graus de movimento.
o deltoide ele mantém a abdução ativa, a partir de 15 graus principalmente. Então você não percebe que o paciente fica sem abdução. Você percebe que ele tem uma dificuldade de movimento, mesmo com o superior totalmente rompido. E na rotação lateral, o teste da cancela, ou simplesmente a perda de força de rotação lateral, é um sinal importante para a gente. Tá certo? Bom, eu vou abrir o segundo caso aqui, para a gente poder ir adiantando. Peraí. Um segundinho, que saiu aqui do lugar. Só um segundo, gente, por favor. Caramba. Só um minutinho que eu estou abrindo de novo aqui, só um segundo. Só um segundinho que a aula perdeu aqui. Só um minutinho, por favor, que eu fechei aqui e não estou achando. Certo. Bom, vamos abrir uma outra aqui, enquanto isso, só porque não era que eu tinha separado não, mas eu vou abrir outra aqui para gente. Isso aqui é muito semelhante ao que a gente viu agora, mas só para a gente poder não ficar... Bom, olha só, vamos lá. Deixa as dúvidas aqui, então. Bom, como é que você poderia descartar uma lesão nervosa além dessa lesão muscular? Boa pergunta, Carlos. Vamos lá. Esse segundo caso vai te responder bem. Mas vamos lá, vamos ilustrar bem o seguinte. Só para a gente rever um pouquinho o plexo braquial, quem faz a inervação qual a inervação, né, que eu vou ter nesses músculos do manguito rotador? O manguito rotador é inervado pelo nervo supraescapular. Você lembra dele? É um nervo, um ramo de C5, tá? Ramo de tronco superior. O nervo supraescapular ele vai inervar o supra e o infraespinal. Então, esse caso de ruptura traumática do supra e infraespinal é um caso muito interessante para a gente discutir exatamente o que o Carlos está perguntando ali, tá? Porque se eu tenho lesão do nervo supraescapular, essa lesão ela é igual, não tem diferença, ela é igual à lesão do tendão em termos de exame físico, tá? Absolutamente igual.
Obviamente, o que vai me definir entre a lesão muscular e a lesão do nervo é a história clínica da queda, do trauma. Tá? É exatamente o oposto dessa lesão que eu mostro agora para vocês. Tá bom? Então, a boa pergunta é essa. Não tem diferença nenhuma. Eu não tenho como diferenciar. O nervo subescapular é um nervo estritamente motor. Ele inerva o supra, que ela lesou, e o infraespinal, que ela também lesou. Então, a diferença é zero entre os dois casos. Tá? Se é possível observar alguma alteração postural do ombro, uma levantação medial ou algo assim? Sim, também, Luiz. Boa pergunta também. Obviamente, quando eu tenho perda de um movimento, perda de rotação, perda de abdução, é claro que eu adoto posturas para tentar compensar a falta de algum movimento. Então, é muito comum o paciente estar alterado em relação à sua posição, à sua postura natural. Tá? É muito comum isso acontecer, sim. Bom, como é que seria o tratamento dessa lesão? Boa pergunta, Eduarda. Essas lesões do manguito rotador, elas são, na verdade, suturadas. Tá? Como é que sutura essas lesões? Primeiro é o seguinte, acho que o Bruno Tebaldi falou sobre isso, mas ele mostrou o seguinte, essa área do supraespinal, principalmente, a área próxima à inserção, exatamente onde tem essa lesão dessa senhora, é uma lesão que acontece numa área hipovascular do supraespinal, que a gente chama de área de Codman. Tem um slide do Tebaldi que fala sobre isso, se eu voltar na aula dele. E essa lesão, quando esse tendão rompe, você vê que sobra muito pouco tendão para você suturar, você não tem como suturar esse tendão. Tá? Então a gente usa um artifício que é uma âncora. O que é isso? É tipo um parafuso que entra na tuberosidade maior, e desse parafuso sai um fio de sutura. Então você pega o tendão, sutura e traz, reinserindo ele na sua posição original, ou próxima à posição original. Tá? Então essa sutura é uma sutura direta, uma tenodese, sutura o tendão no osso direto, tá? E depois que ele cicatriza, aquela reinserção é refeita. Tá? Então esse é o tratamento. Então essa paciente, ela primeiro, se o paciente, no caso dela, é uma paciente de 58 anos, jovem, é uma paciente que ela, se for ativa principalmente, ela vai ter um déficit de função, e esse déficit de função ele tem que ser reparado. Então, o tendão tem que ser reestruturado, tá? Tem que ser suturado. Se você não sutura, por exemplo, em alguns pacientes de muita idade, que tem baixa demanda, você não vai suturar, mas o paciente vai ter um déficit funcional. Tá? O teste que a gente faz para avaliar a função, exatamente o paciente levar a mão à cabeça, para lavar o cabelo, levar a mão à boca para se alimentar. Então, para alguns pacientes de muita idade, com risco cirúrgico elevado, muitas vezes você aceitar a lesão e o déficit funcional compensa a tratar aquele doente cirurgicamente. Né? Do sua escápula, então. Não, caso, eu acho que essa você confundiu com a anastomose vascular. Tá? A circulação colateral ao redor da escápula, ela é uma circulação arterial. A gente está falando de inervação. Essa anastomose, ela existe entre a artéria supraescapular, entre a artéria dorsal da escápula e a artéria circunflexa da escápula. Mas ela é uma anastomose vascular, tá? Nervo não, tá bom? O nervo você vai encontrar algumas variações. A gente já falou sobre isso, né? Mas nessa região você tem muito pouca variação. Se você perder o supraescapular, você vai perder o supraespinal e o infraespinal. Ponto, tá? Para as pessoas que não realizam a cirurgia, existe algum tratamento? Pô, Fernanda, assim, você tenta fortalecer o deltoide, você tenta fortalecer os músculos para tentar compensar, tá? Mas, obviamente, você tem déficit funcional sempre, não vai ter jeito. Em que pareça, assim, eu tenho paciente com lesão de manguito rotador, maciça, que tem uma função razoável, dentro do esperado, tá? Paciente de idade, não vai ter demanda de carregar peso, fazer esforço, mas para suas funções habituais funciona muito bem. Elevação e abdução. Boa pergunta, Jéssica. Então, olha só. A elevação e a abdução, imagina isso, colocar isso num plano cartesiano, ou como se fosse os pontos cardeais. Tá? A flexão, ele é um movimento para frente. Então, o movimento que eu faço aqui, ó, é um movimento para frente. Vocês estão dando para ver que eu estou com a tela aberta. Para frente. Isso aqui é um movimento de flexão. Tá? O movimento de extensão é um movimento que eu jogo o braço para trás, para posterior. Tá certo? A abdução é um movimento que no plano coronal está em 90 graus em relação ao plano da flexão e extensão, concorda? Então, flexão e extensão para frente, abdução e adução
num plano ortogonal, 90 graus. O movimento de elevação é o movimento que acontece num plano intermediário, um plano de 45 graus. E por que esse plano? Isso não é aleatório. Esse plano ele é atribuído ao plano da escápula. A escápula, quando ela está colocada sobre o tórax, sobre o grade costal, ela está exatamente a 45 graus aqui. Tá? Então, está em eixo, em linha, o músculo supraespinhal com o húmero. Por isso a gente fala que o plano da escápula é um plano que você vê exatamente o supraespinal. Porque ele está no mesmo eixo de todo o seu comprimento. Como ele tem a origem na escápula e extensão no húmero, ele está no eixo dele. A variação ali é mais fidedigna. Tá certo? Então é o plano da escápula, o plano de 45 graus, que fica exatamente no meio entre flexão e abdução. Tá? Isso é um movimento de elevação do braço. É um movimento que é muito pouco descrito, mas é muito importante para a gente. Tá? Você vê que alguns livros, livros de anatomia tradicional, não usa essa denominação de elevação do braço. Mas é um movimento muito usado. Tá? Vamos ver se eu não estou achando que eu ia mostrar, no caso do paralisia braquiobstétrica. Se eu não achar, eu vou botar uma figura aqui de uma criança com paralisia braquiobstétrica para a gente achar na internet aqui e vou discutir com vocês, tá? Que eu acho muito legal para complementar a aula, sedimentar o conhecimento que o Cavazoli criou com vocês. Eu vou fechar esse último aqui, que é um casinho meu também, mas acho interessante para a gente complementar um pouquinho o que a gente viu ali do caso anterior, que o caso até citou aí, observou muito bem. Então, só, é um policial militar, tá? Vítima de ferimento por projétil de arma de fogo, no ombro, tá? Com trajeto de posterior para anterior, é o trajeto projetil, tá? Aqui a estrutura da anamnese fica comprometida, né? Porque é um paciente que chegou na sua sala de emergência com essa lesão para você avaliar. Ele tem dados em relação ao tempo que ele teve ferimento, foi imediato, foi direto para emergência, enfim. Mas a estrutura da anamnese ficou um pouquinho distorcida aqui. Ele tem palidez e ausência de pulso distal do membro superior. Tá certo? Palidez e ausência de pulso distal do membro superior. Então, numa avaliação vascular, o que a gente faz? O parâmetro mais fidedigno para a gente, e mais fidedigno, não, mais fácil de avaliar, é o pulso radial, que é um pulso que a gente obtém aqui na lateral do punho. A gente vai falar isso na próxima aula de antebraço, a gente vai falar sobre isso, que a gente vai falar das artérias do antebraço, na sexta-feira com o Cisne, tá? Mas essa avaliação aqui do pulso radial, pulso da artéria radial, é uma avaliação importante do status vascular de todo o membro. Porque, obviamente, se eu tenho lesão na artéria axilar, se eu tenho lesão na artéria subclaviana, se eu tenho lesão na artéria braquial, qualquer nível acima disso, proximal a isso, obviamente vai refletir nos pulsos mais distais. Por isso que a gente avalia pulso distal. É o final da linha. Se lá não tem, eu vou ter que, obviamente, pesquisando para cima para ver onde é que é essa lesão. Óbvio que essa lesão é no trajeto do projetil, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, que não está chegando sangue, está pálido a parte da mão dele, parte distal do membro superior, não tem pulso, quer dizer, isso tem uma lesão arterial com certeza ali, tá? Ele tem diminuição de força, presta atenção aqui, isso é importante, hein? Para rotação externa, rotação lateral, sinal da cancela e abdução. Tu vê que é exatamente a mesma coisa, se não fosse a lesão arterial, do caso anterior, tá? Essa imagem é uma tomografia, só que aqui a gente faz com a tomografia são sempre obtidos cortes axiais, né, cortes transversais. E a partir desses cortes transversais, o software do aparelho faz a reconstrução tridimensional. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma reconstrução tridimensional. É uma reconstrução tridimensional da escápula. Eu botei 3 imagens diferentes aqui, porque isso é dinâmico, né? Você liga o play e dá uma roda ali 360 graus, tá? Mas você percebe que o tiro entrou por via posterior, tá vendo? Pegou aqui, olha, e sai aqui em direção inferior aqui à clavícula, tá vendo? Olha, inferior à clavícula aqui, tá? Então esse paciente chegou exatamente nessa situação, com um baita hematoma na região peitoral, tá? E aqui eu achei esse caso interessante por 2 motivos. Primeiro, ele tinha uma paralisia de abdução e rotação lateral do membro superior, tá? Segundo, ele tinha lesão da artéria, para a gente pensar nessa lesão da artéria dele. E segundo ali, interessante dado anatômico, como é que esse cara chegou vivo, né? Com a lesão que ele teve. Como é que esse hematoma foi contido? Você imagina o quanto essa artéria não sangra
Tá? Essa lesão foi no Morro do Adeus, que fica distante do hospital que ele foi atendido, que é no Estácio. Tá? E a gente levou com o sirene ligado 1 hora e pouco para chegar até o hospital. Tá? Então, imagina que ele não sangrou com trânsito e tudo mais, foi 1 hora e pouco. Então, como é que esse sangramento ficou contido ali? Tá? Então, vamos lá. Eu sempre abro aí para vocês quiserem comentar alguma coisinha, mas eu vou comentar aqui a conclusão do caso para a gente poder entender, né? Bom, esse cara, ele teve, que lesões ele teve? Importante, vamos tentar descrever a lesão e entender essa lesão dele, do ponto de vista prático. Primeiro, a lesão que ele teve foi uma lesão, então, que entrou pela fossa infraespinal. Então, ele pegou ali a musculatura posterior, pegou um pedacinho de trapézio, pegou o músculo infraespinal, perfurou o subescapular na frente, né? Passou pela escápula e saiu aqui abaixo da clavícula. Saiu o projetil para cá. O projetil de arma de fogo saiu pela borda inferior da clavícula. Tá? E eu estou dando um dado para vocês, que ele perdeu a abdução e ele perdeu a rotação lateral. Tá? Aí eu vou perguntar para vocês, conhecendo o plexo braquial, como vocês conhecem, que lesão foi essa? Segundo, essa lesão arterial, ela foi lesão arterial de quem? Qual foi a artéria lesada nesse espaço que a gente está descrevendo? Alguém saberia me dizer isso aí? O que vocês poderiam me acrescentar nessa discussão? Vamos lá, eu vou voltar aqui à aula do Cavazói, né? Eu não sei quantos vocês assistiram a aula do Cavazói, a aula que eu dei lá no Cavazói, mas só para a gente ter a imagem aqui para poder discutir melhor, eu vou compartilhar a imagem aqui que eu estou botando na tela. Bom, vamos lá, gente, olha só. Então, admitindo essa lesão. Opa, eu fiz. Bom, admitindo essa lesão aqui, então, olha só. Essa imagem que a gente colocou, que ela passou, então, pela fossa e ela lesou a artéria, que está aqui, está em verde aqui, porque está marcada nesse software aqui, tá? Lesou a artéria aqui embaixo, né? Então, essa lesão aqui já é uma lesão que eu posso considerar a lesão da artéria axilar na sua primeira porção, tá? Por que primeira porção? Porque ela passou medial ao coracoide. Se lembrar, o coracoide aqui é um ponto de divisão aqui, olha, da artéria axilar. A artéria axilar tem uma porção pré-peitoral, que é essa porção aqui, uma porção retropeitoral, que o músculo peitoral menor faz aqui. Peitoral menor que tem origem na terceira, quinta costela e tem a sua inserção no processo coracoide. Então faz isso aqui, ó. Tá? Então essa primeira parte aqui, ó, em verde aqui, essa primeira parte é parte da primeira porção. Se ela lesou aqui a primeira porção da artéria axilar aqui, olha, ela chegou nessa região vindo daqui. E ela lesou aqui, ela pode ter lesado aqui o nervo supraescapular. Lembra que o nervo supraescapular sai do tronco superior e vem para cá, olha, para esse foramezinho aqui, ó, tá vendo? Vem para esse foramezinho aqui. Ele pode ter lesado o nervo nesse nível? Não, pouco provável, né? O que esse nervo lesionou? Esse tiro lesionou? Ele lesou a artéria e lesou essa parte aqui, olha, do plexo braquial. Lembra que parte é essa? Essa parte do plexo braquial, vamos voltar aqui. O desenhozinho do plexo, né? Que eu tenho aqui na aula que eu dei para o Cavazói. Aqui. Vamos lá. Aqui, olha só. Então, o nervo supraescapular. Aquela lesão pegou exatamente essa parte aqui, olha, o tronco superior. É a parte que é superior à artéria. Então, levou a artéria, que estava aqui,
e lesou a parte do tronco superior. Obviamente, você tem algumas falhas aí de identificação, por quê? Primeiro, se ele lesou o tronco superior, ele lesou C5 e C6, tá vendo? Olha, lesou o tronco superior aqui, ó. O que ele perde? Ele perde subescapular, eu identifico exatamente como uma lesão daquela senhora, a perda de função do supra e infraespinal. Perde aqui o nervo para o músculo subclávio, que daí não me diz muita coisa, o nervo subclávio. O músculo subclávio é um músculo que tem muito pouca função. Eu perco o nervo peitoral lateral e perco parte do músculo cutâneo, parte dele. Vamos lá. Vamos dividir aqui isso por partes. Nervo supraescapular. O que ele inerva? Vamos lá. Revendo o plexo aqui. Raízes, troncos, as divisões, fascículos e ramos terminais, tá? Lembra sempre disso aqui. C5, C6, tronco superior. C7 sozinho forma um tronco médio. C8 e T1 formam um tronco inferior. Tá? Só revendo o que o Cavazoli falou. Todos eles se dividem em ramos anteriores e posteriores. Todos os posteriores se juntam, formam um fascículo posterior. Os dois anteriores aqui, olha, formam um fascículo lateral. E o inferior do tronco inferior, o ramo anterior do tronco inferior, forma um fascículo medial. Tá? E a partir daí eu tenho os ramos terminais. Que cada um deles aqui vai ser responsável. Então agora a gente vai começar a fechar o que a gente já estava falando antes. O nervo supraescapular, ele inerva dois músculos. O músculo supraespinal e o músculo infraespinal. Os dois do componente do manguito rotador. O supraespinal faz a abdução, principalmente nos primeiros 15 graus. E o infra faz a rotação lateral. O nervo para o músculo subclávio é um outro ramo que sai de tronco, não sai dos ramos terminais, é um ramo de tronco. E nervo subclávio, que tem a função o quê? Só de reduzir o espaço ali entre a clavícula e a primeira costela. Mas a sua função é muito simples. Não vai ser notado em exame físico. Tá? E agora eu tenho 3 ramos no fascículo aqui, olha. Peitoral lateral, músculo cutâneo e mediano. Só uma parte aqui do mediano. A outra parte vem do fascículo medial, tá vendo? O músculo cutâneo, ele é um nervo importante porque ele nerva toda a região anterior do braço. O Cavazoli mostrou isso também. Ou seja, o córaco braquial, o bíceps e o braquial. Os 3, tá? Músculo anterior do braço. E esses 3 músculos são importantes pela flexão do cotovelo. Tá? Força de flexão do cotovelo. Bom, esse nervo ele foi parcialmente, provavelmente, acometido. Não totalmente. Primeiro, porque a sua lesão é antes da junção aqui. Foi tronco superior, né? Então já cometeria pouco aqui. Segundo, essa lesão não deve ter sido completa. Porque se ela fosse completa do tronco superior, ela teria lesado também ramos aqui, olha, componentes do fascículo posterior, como por exemplo nervo axilar. Tá? E é provável que tenha lesão do axilar também. Tá certo? O peitoral lateral. O peitoral lateral é um nervo importante porque ele nerva o peitoral maior. Só que o peitoral maior, ele tem 2 nervos. O peitoral lateral, que está aqui, olha, e o peitoral medial, que está aqui. Os dois vão para o peitoral maior. Então, obviamente, eu mantenho uma parte dele ativo. Tá? E essa parte eu perco. Então, o que eu vou ter como achado aqui é diferente entre uma lesão do supraescapular. Vamos botar 3 coisas, 3 hipóteses. Primeiro, a senhora que rompeu o tendão quando caiu lá, primeiro caso que a gente apresentou. Essa senhora, ela teve lesão dos músculos supraespinal e infraespinal. E ela perde a abdução e ela perde a rotação lateral. Vamos ver um outro caso, supondo que esse policial militar tivesse lesionado só o nervo supraescapular. Ele teria um quadro absolutamente igual ao da senhora. Igual. Porque ele perde a inervação, perde força dos músculos supraespinal e infraespinal. Talvez um pouquinho mais intenso, porque lesão no nervo, você perde completamente o músculo. E ela teve uma lesão ali na ressonância, parece parcial. Então, obviamente, ela tem alguma parte ali inteira do tendão, do músculo, que consegue fazer alguma força. Ele não vai conseguir fazer nada se a lesão for completa do nervo. Mas vamos considerar que são quase iguais.
tá? Agora, vamos pensar nesse caso agora, exatamente o que a gente está vendo. A lesão não foi aqui. A lesão foi aqui. Qual vai ser a diferença dessa lesão? Primeira diferença, olha só, presta atenção. A lesão do tronco superior, eu perco o mesmo que a senhora lá perdeu, supra e infra. Eu perco subclave, mas aí não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma para mim no exame físico. Eu perco um pouquinho aqui, olha, do axilar e da inervação do subescapular. Essa inervação é possível que eu perca, tá? Essa lesão acontece isso. E eu tenho lesão também do peitoral lateral. O peitoral lateral, ele não é que eu vou perder todo o peitoral maior, porque tem outro nervo que vai para ele. Mas eu perco uma parte importante da inervação do peitoral maior. Tá? Qual a função do peitoral maior? Lembra? Adução, flexão, não é isso? Seria a perda desse adução, flexão do braço, a perda principal da perda do peitoral maior. Então a perda é muito mais exacerbada do que a perda daquela primeira paciente, tá? Bom, a lesão da artéria é o que a gente falou na aula que eu falei da artéria axilar para vocês. Teoricamente, a lesão da artéria desse paciente seria uma lesão reparável, tratável, né? Deixa eu botar aqui na figurinha que a gente estava aqui. Por quê? Lembra disso aqui, olha. A primeira porção tem um ramo, a segunda porção tem 2 ramos, né? Um desses ramos aqui, olha, desculpa, e a terceira porção tem 3 ramos. Um desses ramos aqui da terceira porção, 2 são circunflexo húmero, e o terceiro aqui é um ramo que vai dar a volta na escápula, a artéria circunflexa da escápula. E essa artéria se relaciona com a artéria que vem aqui de cima da subclave, a dorsal da escápula e a supraescapular. Então, teoricamente, quando eu tenho lesão da primeira ou da segunda porção, teoricamente, mantém o elo entre as artérias supraescapular e artérias dorsal da escápula com a terceira porção, a artéria circunflexa da escápula. Tá? Então, existe esse bypass aqui natural, essa ligação natural aqui. Então, qualquer ligação aqui no meio, eu manteria essa ponte aqui ativa e a vascularização ficaria mantida nessa região. Tá? Mas, obviamente, isso não consegue, essa anastomosa é muito fina. Então, não consegue passar sangue por essa artéria, essa comunicação muito fininha, não consegue passar sangue suficiente para manter toda a irrigação de todos os tecidos do membro superior. Se ela for exigida aos pouquinhos, eu vou conseguir, mas de forma abrupta eu não vou conseguir, tá? Então eu vou ter, obviamente, uma perda aqui, que isso aqui não vai conseguir substituir. Esse paciente, se ele não for reparado, ele normalmente vai perder a viabilidade do membro superior. Bom, então a conduta ele foi reparado, a artéria foi reparada, foi suturada, ele tem uma lesão parcial do tronco superior, daí o quadro dele ser muito parecido com o quadro daquela senhora, parecia uma lesão do nervo supraescapular, porque tinha uma lesão parcial do tronco superior. Essa lesão também foi reparada, mas mesmo assim ele perdeu a força, não conseguiu recuperar completamente a força. Nesse caso eu tenho 1 ano e pouco já, se não me engano, ele não conseguiu recuperar a força completa do movimento de abdução do membro superior, principalmente o começo, supraespinal. Tá? Bom, vamos abrir para dúvidas aí de vocês? Tem um monte aqui, peraí, deixa eu só abrir aqui no chat. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas aí, gente. Pode tirar bastante dúvida aí para a gente poder entender bem isso aí. Poderia ser subclave? Haveria algum comprometimento do deltoide? Bom, olha só, Eduardo, boa pergunta para a tua. A diferença entre o deltoide ali e a subclave axilar é exatamente a posição. Se está próximo à primeira costela da clavícula, é subclave. Se está depois da clavícula e da primeira costela, já não é mais, já é axilar, concorda? Então o limite entre a subclave e a axilar é a primeira costela. Esse tiro ele não violou o tórax. Imagina o seguinte, está aqui, olha, o gradil costal, tá? O gradil costal,
ele perfurou aqui, olha, passou, margeou o tórax aqui, não penetrou na cavidade torácica. Então, não passou pela primeira costela. E saiu aqui na clavícula, aqui na frente. Então, ele margeou aqui, tá? Então, essa lesão, ela não é uma lesão que eu posso dizer que pegou subclávio, tá? Porque ela não pegou fossa supraclavicular e não velou o tórax. Então, ela passou exatamente no espaço subclavicular, abaixo da clavícula. Então, é uma lesão da artéria axilar, tá? Haveria algum comprimento deltoide? Não entendi tua pergunta bem. Do deltoide como? Comprimento muscular direto? Não, o tiro não pegou no deltoide. Olha a direção dele, foi de posterior para anterior. Ele pegou a massa da escápula ali e saiu na frente, perfurando o peitoral. Tá? Ele não passou pelo deltoide, não. Tá? Beleza? Nervo supraescapular. Fascículos, vamos lá. Qual a diferença entre o tronco e o fascículo? A diferença é muito mais assim, se você for olhar bem, topográfica, tá? E quando é que eu considero que eu tenho fascículo, quando é que eu considero que tem tronco? Espacialmente. Aqui é fascículo ou é tronco? Óbvio que fica assim, fica claro quando a gente vê essas subdivisões. Eu falo sempre para o aluno o seguinte, quando você for começar a estudar plexo lá no cadáver, a gente vai ver isso junto lá na aula prática, vai do começo para os ramos distais. Claro, começa do começo. Parece óbvio isso, mas se o aluno de cara começa a tentar achar fascículo de cara sem montar os troncos, sem montar os fascículos, ele vai ter dificuldade. Então, veja, olha, identifica, esse aqui é C5, esse aqui é C6, ramos ventrais, C7, C8 é 1. Tronco superior, tronco médio, tronco inferior. Fascículo lateral medial e posterior. Se você faz essa sequência, você vai ter dificuldade, você vai ter facilidade de ver. Se você não faz sequência, você vai ter dificuldade de achar. Mas, de uma maneira simples, por que o termo é tronco superior, médio inferior e fascículo lateral medial? Olha só, é um termo de relação. Enquanto está no plano horizontal, tronco superior, médio inferior. Quando vai virando a artéria aqui, olha, em direção ao braço, já vira lateral, posterior e medial. Então, o fascículo ele é muito mais verticalizado. O tronco é mais horizontalizado. É a sequência natural. Ele sai daqui, olha, horizontalizado, depois ele cai para o braço. Tá? Enquanto ele está aqui horizontal, é tronco superior, não tronco lateral. Tronco superior, tronco inferior e tronco médio. Em relação a quem? Em relação à artéria axilar, que é o que nos dá o norte em relação ao plexo braquial. Quando esses ramos, essas divisões depois vão se unir para formar os fascículos, eles já estão na descendente em direção ao braço. Nessa posição, eu já tenho lateral artéria, posterior artéria e medial artéria. Então já muda a relação. Como esse cara, o tio dele pegou a parte superior ali, é a parte que ainda está horizontalizada, pegou o tronco superior. Tá? Por isso que eu identifiquei. Mesmo que eu não veja aí divisão de quem e tal, eu já sei que é. Agora, pode ter pego, por exemplo, fazer uma divisão anterior só, que é provável que acontecesse. Divisão anterior, beleza. É o que eu falei, uma lesão parcial do tronco superior. Foi o que foi identificado na cirurgia. Tá? Resumindo, a lesão é em parte da artéria axilar. Exatamente, Amanda. A lesão é total da artéria axilar na primeira porção e a lesão parcial do tronco superior, tá? Do plexo braquial. Tá? Esse paciente lesionou diretamente o músculo? Lesionou, Helena. Ele teve lesão do músculo do ínfara, mas a lesão, quando eu tiro, por exemplo, acontece, é uma lesão que ele esgaça a musculatura, ele faz uma lesão central, mas ele não perde a continuidade do músculo, entendeu? Então, essa lesão, vamos dizer assim, ela cicatriza bem, ela repara bem, tá? As lesões que não reparam são realmente lesões que você tem lesão muito grande da musculatura, por exemplo, tiro de fuzil, tiros que tem alguns tipos de projetil que tem uma lesão mais exagerada, assim. Mas, via de regra, esse tiro que esse policial teve, um tiro de pistola, é um tiro que tem e dependendo do tipo do projetil, da distância e tudo mais, tem uma lesão muscular que é menor. Não é importante para ele, não. Não vai ser o que vai determinar a lesão, vai determinar a sequela para ele. A sequela dele vai ser determinada pela lesão arterial e pela lesão neurológica. No caso dele, lesão neurológica. A arterial foi reparada com sucesso. Isso, artéria, beleza. Então, exatamente, Helena, subescapular e o ínfra foram lesionados sim. É o que eu falei, não compromete a função deles. Houve rompimento total do nervo subescapular?
É o que eu falei, Carolina, não. A lesão dele foi uma lesão que pegou mais do que o nervo supraescapular. Ele pegou parte do tronco superior, tá? Boa pergunta, Gui. Olha só. A princípio, o que acontece? A princípio, a gente não tinha. É muito difícil você, no primeiro exame, você tentar ver isso, tá? É diferente de um paciente que caiu, não sei quantos dias atrás, foi radiografada lá no hospital, lembra aquele primeiro caso? Então, ela foi vista, tal, você está testando um quadro mais frio. Outra coisa, você pedir para esse policial chegar para você agora e abduzir, faz uma de abdução, faz um momento acima de 15 graus. Como é que você vai testar isso num paciente que tem essa lesão, né? É difícil você conseguir fazer isso no exame físico dele. Ele provavelmente ele tinha lesão, agora posso dizer para você certamente que ele já fez um quadro de atrofia, já fez um quadro maior de lesão. Ele teve uma lesão que foi maior do que o supraescapular daria, tá? Ele perdeu a abdução em todos os seus graus, tá? Então ele teve lesão do nervo axilar também, tá? Ele teve desnervação do deltoide. Então, além da lesão do nervo supraescapular, ele tem a lesão também do nervo axilar que vai para o deltoide. É claro que você pensa assim, bom, olha só, será que ele não lesou então o nervo axilar e o nervo supraescapular, os dois? Eu falo simplesmente, medicina, na maior parte das vezes, ela é óbvia, ela faz sentido. O que é mais difícil? O nervo pegar o nervo supraescapular, o nervo axilar, ou pegar ali toda a parte do plexo que dá origem aos dois, né? Então, a maior parte das vezes, a coisa faz sentido. E é o caso. Essa lesão é uma lesão que é um pouco maior do que a lesão do supraescapular. Ele perdeu mais do que o supraescapular. Ele perdeu também o deltoide. Então, você que tem lesão do axilar junto. Ele perdeu um pouco de peitoral. Perdeu também. Então, isso tudo, assim, hoje fica claro que seria uma lesão do tronco superior do plexo. Tá? Mas na hora do exame físico, é difícil dizer. Você tem alguns dados. Um dado é a imagem e o trajeto do projétil, que foi bem claro naquela tomografia. O segundo dado é o dado que você consegue extrair de alguma coisa no exame físico, mas não é fácil você pedir um cara que tem uma lesão dessa para fazer a abdução acima de 15 graus. Tá? Ele vai ter dificuldade em fazer. Pô, Helena, foi feito sim. Esse plexo braquial dele foi suturado, tá? Para você ter uma ideia, essa sutura é feita microscopicamente, tá? É uma sutura endoneural, endoneuro, tá? No microscópio. Mas o que acontece? Principalmente em lesões, essas suturas endoneurais são muito funcionais, são muito funcionantes quando você tem uma lesão cortante do nervo, tá? O tiro não faz isso, o tiro lacera, ele arrebenta, perde segmento. Então, por mais que você consiga ligar ali, tirar um pedacinho do nervo que está dilacerado, suturar, essas lesões têm um prognóstico um pouquinho pior, tá? Então, você consegue suturar, existe uma regeneração do nervo pelo endoneuro onde você suturou, são cirurgias muito longas, mas, assim, às vezes o ganho funcional é meio frustrante, tá? Nesses casos do projetil. O projetil tem a agressão térmica, tem a laceração do tecido, então tudo isso é muito mais difícil. Tá? Então esse paciente foi tratado, mas ele não teve uma resposta muito boa. Ele ficou com um grauzinho de sequela. Bom, como eu falei para vocês, eu vou abrir aqui só um casinho, uma foto da internet para a gente poder ver aqui. Porque eu acho que eu fiz uma besteira, eu salvei em cima da aula errada aqui. Bom, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. É uma foto da internet, só para a gente poder discutir o caso, tá? Bom, recém-nato, tá? Recém-nascido. Ele se apresenta, a mãe apresenta o neném com essa postura que vocês estão vendo aqui, tá? A postura é essa. Um membro em posição funcional, o outro membro ele é estendido, tá vendo? Ele é estendido, ele é aduzido e ele é rodado interno, tá? Ele é rodado interno. Então vamos lá. Essa
Primeira coisa importante para a gente discutir aqui. Qual é nosso diagnóstico a partir disso? Essa criança tem essa postura aqui. O que a mãe refere para a gente? Só voltando aqui, desculpa, tem uma pergunta aqui do Luiz. A questão do saneamento. Ah, perdão, Luiz. Boa você ter lembrado disso. Esse cara tem um saneamento contido na face clave peitoral, na face axilar. Então, todo aquele aparato que a gente discutiu, né, da cobertura da axila facial, conteve o hematoma e fez um efeito compressivo sobre o sítio da lesão. Tá? Então, para você ter uma ideia, esse paciente só chocou depois que ele foi acessado cirurgicamente. Ele chocou quando o cirurgião acessou para fazer a sutura da artéria. Quer dizer, aquele sangramento estava todo contido ali, fez uma grande massa de sangramento ali, um coágulo, contido pelas faixas axilares. Porque as lesões foram pontiformes, entraram atrás, uma lesãozinha pequena entrou ali atrás na escápula e uma lesãozinha pequena saiu ali. Então, violou pouco o envelope facial. Então, aquele volume de sangramento contido na faixa acabou tamponando, pressionando a artéria e ela parou de sangrar. Quando o cirurgião abriu para chegar até a artéria e reparar a artéria, o sangramento aumentou muito e o paciente chocou na sala e foi ressuscitado com manobras, foi ressuscitado com volume reposto, né, de sangue, de soro e tudo mais. E ele saiu vivo da cirurgia, saiu bem. Saiu bem não, saiu até chocado, mas depois ficou bem. Você tem que é um paciente jovem, tem reserva para aguentar isso, né? Uma boa pergunta, Luiz. Então, a nossa faixa foi que salvou ali para ele conseguir chegar vivo da onde ele estava para o hospital onde ele foi abordado. Ele entrou no centro cirúrgico antes, né, de fazer a tomografia que vocês viram. Tá? A gente não ia tempo hábil dele ser abordado por qualquer exame antes. Bom, vamos lá. Vamos voltar a nossa criança aqui. Essa postura aqui, então, típica aqui, é uma postura de uma lesão obstétrica, tá? Muito comum, que é a chamada lesão de Erbe-Duchenne, tá? Erbe-Duchenne. A gente chama esses quadros de paralisia. Esse aqui abri qualquer site aqui, tá, gente? Desculpa aí. É um tipo de paralisia braquial obstétrica. Esse tipo de paralisia braquial obstétrica é uma paralisia que tem dois tipos bem básicos. Um tipo que compromete as raízes superiores e outro tipo que comete as raízes inferiores do plexo braquial. Tá? A mais comum é essa, que é a chamada de lesão de Erbe-Duchenne, que é a que pega as raízes mais superiores do plexo. Normalmente é o esforço na manobra do período expulsivo de você retirar a criança aqui, tracionando pela cabeça, fazendo um movimento de inclinação lateral exagerado aqui, olha, do pescoço, tá vendo? Esse movimento de inclinação lateral exagerado do pescoço traciona muito as fibras superiores do plexo, tá? C5 e C6 principalmente, e essa tração acaba lesionando, pode ser transitória ou pode ser até completa, essas fibras de C5 e C6, tá? A postura típica é essa postura que você viu dessa criança aqui, tá? Que a gente chama de lesão de postura em gorjeta de garçom, tá? Por que gorjeta de garçom? É como se estivesse botando a mão para trás assim para pegar uma gorjeta oferecida, tá? Um nome meio tosco, mas é o nome que é dado. Waiter's tip position, né? Mão em gorjeta de garçom. Bom, o importante para a gente não é identificar o dado semiológico daqui da criança, né? A gente entender, primeiro, quais dados eu tenho de exame físico que vão me chamar a atenção, e segundo, que dados objetivamente eu tenho para dizer que isso aqui realmente é uma lesão de tronco superior, uma lesão de C5, C6? Que dados eu tenho para dizer isso para vocês? Tá? Por que o braço fica nessa postura? Vamos tentar pensar isso aqui. A gente já tem elemento para pensar nisso e identificar essa lesão. Bom, primeiro, eu peguei essa criança, a queixa que a mãe veio trazendo para mim é a seguinte: essa criança, eu vou pegar uma coisinha, uma madeira, eu vou pegar um brinquedo e tal, eu vejo que ela só movimenta o bracinho do lado esquerdo, o lado direito ela não movimenta bem. Ela fica sempre nessa posiçãozinha, coladinha no corpo. Então, eu já observei essa informação da mãe, que um braço é ativo, outro braço não é ativo, e eu também observo que a postura é uma postura típica que eu já conheço, que é a postura em gorjeta de garçom. Tá? Um dado importante nessas crianças é o seguinte: eu não tenho como
no exame físico, identificar que essa criança ela ela não coopera com o meu exame. Então, eu não vou conseguir testar ela. No sentido, olha só, eu quero testar se ela tem abdução. Faz abdução para mim. Faz flexão. Obviamente, esses comandos ela não vai me atender. Tá? Então, eu uso dois dados importantes. Um dado eu chamo postura, que a gente está vendo, a postura é típica, é característica, não preciso nem pensar duas vezes, nem examinar, já sei que é lesão do tronco superior. E o outro dado importante para a gente são os chamados reflexos essenciais. O que é isso? Existem alguns reflexos na criança, no recém-nato, que são reflexos que a gente fala que são reflexos essenciais, que acontecem em algum período do desenvolvimento neurológico e que depois desaparecem. Tá? Só estão presentes em determinado período pós-natal, no período de desenvolvimento e maturação do sistema neurológico. Tá? Esses reflexos são alguns. Eu vou falar do membro superior, que a gente vai lidar aqui. Um reflexo importante é chamado reflexo de Morrow, tá? M-O-R-O. Reflexo de Morrow é um reflexo em que você pega a criança no teu colo, de barriguinha para cima, de barriguinha olhando para você, de frente para você, pega com as duas mãos aqui, pega no meu colo, e subitamente eu tiro o apoio dessa criança da minha mão. Tá? Então, como se você tirar aqui o apoio das costas dela. Ela, reflexamente, ela leva as duas mãozinhas e os dois membros superiores ao teu encontro, como se estivesse tentando te pegar de volta. Tá? Isso é um reflexo de defesa, chama reflexo de Morrow, e esse reflexo é muito fidedigno dessa lesão que essa criança está apresentando. Se você faz esse reflexo com essa criança, obviamente ela projeta esse membro superior esquerdo na tua direção e esse ela não consegue, ela não tem comando para projetar o reflexo de Morrow na tua direção. Tá? O segundo reflexo, que vai ser importante para a gente, é o reflexo da preensão. Tá? Preensão é um reflexo que você estimula a criança colocando aqui o teu dedo na palma da mão dela. Tá? E é um reflexo que ela tem apertar o teu dedo com a mão. Fazer a preensão no teu dedo com a mão. Tá? Isso é um reflexo. A avó acha que ela gosta mais dela, né? Então ela deixa ela achar, mas isso é um reflexo que a criança faz a preensão do teu dedo quando você estimula a palma da mão dela. Tá? Isso é reflexo. Outros reflexos, reflexo de marcha, reflexo membro inferior. Você bota a criança quando ela apoia o pezinho no chão, ela faz um projeto de marcha, assim, ela faz um estímulo de marcha, que é um reflexo também, e outros reflexos de membro superior, membro inferior. Mas o reflexo de membro superior importante para a gente testar nessa criança é o reflexo de Morrow, que identifica a lesão do tronco superior, e o reflexo de preensão, que é o reflexo que identifica que ela não tem lesão comprometendo músculos da mão. Está forte, ela consegue fechar bem e fazer pressão no seu dedo. Tá? Vamos lá. Segundo ponto importante. Esse é o único dado que eu tenho no exame físico. Eu quero entender anatomicamente por que ele fica assim, ó, rodado, aduzido, rodado interno e aduzido. Vamos lá. Vamos tentar entender. Por que ele fica rodado interno? Veja bem, a gente aprendeu, pô, beleza, C5, C6, tronco superior, já aprendemos a anatomia do plexo, legal. A gente já sabe que tem alguns ramos desse plexo que vão para determinados grupos musculares. Eu estou começando a decorar isso, não vi todos. Eu já vi músculo cutâneo, eu já vi que o axilar vai para o deltoide, para o redondo menor, eu já vi que o supraescapular vai para o supraespinal e infraespinal. Então, eu já sei alguns nervos e seus destinos. Né? Mas, de uma maneira muito grosseira, eu também posso identificar a minha inervação do membro superior de forma segmentar. O que é isso? Imagina o seguinte, quanto mais alto no membro superior, perto aqui do ombro, mais eu tenho presença de C5, C6. E na mão, C8, T1. No cotovelo fica no meio, C7, C8, C6, fica no meio do caminho. Tá? Mas quanto mais proximal, mais ligado a C5, C6. Quanto mais distal, mais ligado a C8, T1. Primeiro ponto. Então, a lesão do tronco superior é uma lesão que pega só e exclusivamente a musculatura proximal do membro superior. Tá certo? Então tá lá, proximal tem ouvido. A mão dele tem um reflexo de preensão bom, forte. Vamos lá. Outro ponto importante. Óbvio que alguns músculos fogem um pouquinho disso. Então vamos lá. Eu tenho deltoide nele?
Não. Deltoide inervado pelo nervo axilar, C5, C6. A gente já viu. Não tem como o nervo axilar, ramo do fascículo posterior, composto por C5, C6, ter alguma atividade ali. Então o deltoide fica mortinho. O deltoide ele é o quê? Ele é abdutor. Se eu perdi deltoide, eu perdi a abdução. Tá certo? Supraespinal e infraespinal, eu tenho? Também não. Se eu não tenho supraespinal, eu não tenho deltoide, o membro está aduzido, concorda? Beleza. Não tem como ele estar de outra forma. Eu perdi subescapular? Perdi subescapular. Subescapular, apesar de ser um ramo enervado por um ramo do fascículo posterior, chamado nervo subescapular superior, subescapular inferior, são dois nervinhos que vão para ele, o músculo subescapular, ele tem a sua origem de C5, C6. Então, ele também perde a sua função. Perdi o subescapular, perdi a rotação interna. Calma, vamos chegar lá. Perdi o redondo menor, perdi o infraespinal. Perdi a rotação externa. Por que ele fica rodada interna, então? Se eu perdi o infraespinal, o redondo menor, que são rotadores laterais, perdi o subescapular, que é o rotador medial, ele não deveria ficar rodada interna, ele deveria ficar em neutro. Mas o músculo peitoral maior, ele fica ativo, porque ele contém fibras de C8, C7, C8 e T1. Então ele contém fibras baixas. Então o peitoral maior ativo, qual é a função dele aqui? Rodar interno, aduzir e fletir. Fletir ele não vai conseguir, porque o trapézio, o grande dorsal vão impedir. Mas aduzir e rodar interno ele vai conseguir. Então o membro fica rodado interno por uma ação do peitoral maior, sem contrabalancear com a mesma intensidade de rotadores laterais, já que o infra e o redondo menor estão inativos. O redondo maior também está inativo. Bom, então a gente já identificou que a postura em adução, em rotação medial, é decorrente de uma ação sem contraposição do peitoral maior. Tá? Além disso, o punho fica fletido aqui, olha, tá vendo? A mão para trás aqui, olha, fletido. Por quê? Algumas dessas lesões, principalmente as que pegam mais C7, perdem musculatura extensora do antebraço, tá? Do punho. Então, por perder a ação dessa musculatura, o punho tem um predomínio em flexão. E ele fica nessa postura, tá? Mas essa postura é bem clássica em quem tem algum comprometimento de C7 também, que inerva os extensores do punho, tá? Então, como eu perdi aqui a extensão do punho, ele vai ficar em flexão, tá? Então, essa postura é típica dessa lesão que essa criança vai ter. Outro ponto muito importante é que algumas dessas crianças, elas têm perda também do serrátil anterior, tá? Que o serrátil anterior, ele não é bem ramo do plexo, ele é um ramo direto de C5, C6, C7, tá? O torácico longo. Então, esse nervo torácico longo, o ramo de C5, C6, C7, vai direto para o nervo, vai direto para o músculo serrátil anterior. Então, essa criança, ela tem perda do serrátil anterior. E a perda do serrátil anterior, ela se mostra por uma escápula proeminente, uma escápula alada. Ele tem dificuldade de manter a escápula coladinha no tórax, ela fica proeminente, a gente chama isso de escápula alada, tá? A gente ainda vai ver nas próximas aulas aqui, mas deixa eu ver se está aqui, não. A escápula alada é um sinal muito importante que a gente vai ver em pouco tempo aí. Bom, só para mostrar algumas. Obviamente que as crianças que têm lesão completa do plexo braquial, né, completa do plexo, essas são crianças que não têm postura típica, tá? O membro fica paralisado em qualquer postura, né? E a criança perde o reflexo tanto de Moro quanto de apreensão. E as crianças que têm lesão baixa, que são a lesão de Klumpke, a mão é paralisada, o membro é todo ativo e a mão é paralisada. A lesão de Klumpke é uma lesão de fibras só de C8 e T1. Então a mão fica paralisada, essa aqui é a postura mais comum, né? Toda paralisada, mas ela tem a força proximal toda mantida. Então ela mexe o cotovelo, mexe o ombro, mas a mão ela não mexe, tá? Então essa postura de C8 e T1 é típica da lesão de Klumpke, que é a paralisia
de baixo, da parte inferior do plexo. Essa paralisia do plexo inferior, ela é provocada aqui, olha. Aqui são as lesões aqui, é típico, olha. Lesão de Hebe típica, tá vendo? Né? Aqui a criança bota a mão, né, no rosto, né? Ela não consegue fazer a abdução, então ela faz essa flexão aqui com o cotovelo para colocar a mão na boca, né? Aqui, olha, a postura dela para fazer um pouquinho mais de idade, né, que a gente consegue identificar melhor e atender os comandos, né? Ela não consegue ter uma abdução boa, ela já recuperou parte da força. É importante que grande parte das lesões são reversíveis, tá? A criança volta a ter movimento ali, mas obviamente ela perde em função ela perde a função parcial desses músculos, né? Esse é o mecanismo típico em adulto. Quando você não tem a lesão de paralisia obstétrica, né? Em adulto, simula a lesão de Hebe e essa lesão aqui, que é uma lesão em que você faz hiperextensão do pescoço, em queda de altura, acontece algumas lutas de contato, né? A lesão, você tem também hiperextensão do plexo braquial na área superior. Bom, eu já falei muito aqui, deve ter muitas dúvidas aí para a gente tirar. Vamos voltar lá para a gente discutir. Desculpa, só para antes de tirar as dúvidas, o pessoal ver aqui, olha. Isso aqui na aula que eu dei na turma lá da médico cirúrgico, só para vocês verem. Bom, essa aqui, olha. Ai, caramba. Bom, essa aqui é o nervo supraescapular, só para te lembrar aqui, olha, inervando o suprainfraespinal, né? A atrofia que se provoca que marca bem a espinha da escápula, tá? Acho que não tem aqui escapulada não mostrei. Bom, vamos parar por aqui para não ficar muita coisa. Bom, vamos tirar as dúvidas de vocês, então, para a gente poder entender. Bom, então a gente viu um caso de paralisia obstétrica, tá? A gente viu um caso aí, mostrei um caso na internet ali, da lesão de Erbe, que é a lesão proximal do plexo braquial. Alguns fatores a gente discutiu. Primeiro, a inervação segmentar é importante, tá? Então, C5, C6, a inervação do ombro, principalmente. C8 na mão. E a gente observou também que essas lesões elas têm na criança a dificuldade diagnóstica, eu preciso dos reflexos essenciais, tá? E eu entendi a posição. O membro caudado interno, por força do peitoral maior que fica mantido e por ausência dos rotadores laterais, o supra, o ínfero, e o redondo menor, né? Vamos lá, tem a dúvida Helena aqui. Não há nada que possa ser feito além de, por exemplo, fisioterapia, tipo uma cirurgia ou algo tipo reduzir os danos das lesões das fibras do plexo braquial? Bom, tem, Helena, olha só. Primeira coisa é a seguinte, grande parte dessas lesões são lesões transitórias, tá? O nervo tem muito lesão por efeito de contusão, efeito de trauma direto. E ele fica um tempo paralisado e volta. A maior parte dessas crianças que vocês viram ali, eu mostrei algumas fotos ali, foram lesões parciais. Sofreu um estiramento, e o nervo volta a funcionar depois de algum tempo de processo inflamatório, mas é muito comum você ter algum grau de perda motora, por musculoatrofia, a junção do nervo com o músculo chamado placa motora tem uma atrofia. Então é muito comum quando essa criança volta, ou então até o adulto também, ele volta com algum dano, alguma perda funcional, tá? Óbvio que você tem milhões de tratamentos excelentes de fisioterapia que ajudam muito. Então hoje em dia você pega bem no começo uma criança dessa, com lesão de plexo braquial, ou adulto com lesão de plexo braquial, e você tem um bom fisioterapeuta do lado, esse paciente, se ele não teve lesão anatômica do nervo, ele volta praticamente sem sinal nenhum de sequela dessas lesões, tá? Então é muito bom. Quando hoje em dia você tem ressonância, que faz exame muito minuciado do nervo do ramo do plexo braquial. Então quando você na ressonância magnética você percebe lesão epineural, lesão completa do nervo, o reparo cirúrgico ele é imediato, tá? E a resposta depois na fisioterapia é muito melhor. Então não existe assim um tratamento fisioterapia ou cirúrgico. A fisioterapia sempre vai estar presente, ela é fundamental, em qualquer um. Quando você tem lesão anatômica do nervo, o reparo cirúrgico prévio a físio, ela dá um resultado funcional melhor, tá? Quando você não tem lesão anatômica do nervo, você pode investir em fisioterapia precoce, que o resultado é bom. Se você não aderir na fisioterapia, não tiver uma estrutura legal,
aí realmente essa criança vai ficar com sequela, ou esse adulto vai ficar com sequela. As duas coisas. O nervo pode perder a comunicação, mas ele tem uma perda parcial desse nervo de função. O impulso consegue chegar no músculo, mas não consegue chegar com a mesma intensidade. Ou você pode ter, o nervo voltou a funcionar, mas o grau de atrofia, de perda muscular, quando o músculo não contrai, ele é comum fazer uma degeneração, a gente falou na aula de músculo, que é uma lipossubstituição. Ele é substituído por gordura. Então, se o músculo não for ativo por um tempo, ele perde sua função. Então, grande parte é por perda muscular e pode ser também por perda neurológica. Eu posso suturar o nervo voltar a funcionar plenamente. Né? Eu estudo ele eletrofisiologicamente, ele volta a funcionar inteiro. E eu mesmo assim ter perda muscular. Ou eu posso ter parte da minha estrutura perdida. Então, eu não consegui reparar o nervo todo, reparei muito dele, mas não consegui ter resultado. Aquele policial militar que eu mostrei para vocês ali, que tomou um tiro na escapa e tudo mais, ele voltou a ter função muscular, quer dizer, a estrutura do nervo funcionou. Mas foi difícil o reparo. Ele tem que ficar um tempo, quando você faz o reparo da artéria, você tem que ficar um tempo sem fazer muita abdução para não tensionar a estrutura da artéria. Então, a gente retardou a fisioterapia dele, teve toda uma dificuldade na fisioterapia dele, e de logística também. Então, ele não voltou. Se você perguntar, ele fez atrofia e perdeu músculo, ou a estrutura não pegou toda do nervo? Eu não sei dizer. Possivelmente um pouquinho de cada um. Ele perdeu parte do nervo, não conseguiu ser reparado, não conseguiu cicatrizar, e ele deve ter também perdido massa muscular. Então, um pouquinho dos dois. É difícil separar qual é qual. Tá? É muito difícil. Hoje a gente tem um resultado muito bom. A estrutura microscópica mudou a história dessas lesões. Tá? Antigamente essas lesões eram sequelas muito graves. Hoje você tem, por essa estrutura microscópica está muito desenvolvida, a gente tem um resultado bom. Tem uma equipe muito boa aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, que faz estrutura do plexo e plexo inteiro, tá? Lesão completa do plexo, em 2 horas de cirurgia. Tá? Isso, você imagina a via de acesso para isso, é uma cirurgia grande. Mas o cara tem tanto treinamento que ele consegue fazer isso em 2 horas. Bom, só o exame exame difícil pelo seguinte: os exames que você avalia a integridade, você tem 2 exames para isso. Um que você avalia a integridade anatômica e outro que você avalia a integridade funcional. Hoje tem um exame de imagem que chama neurografia do plexo braquial. É uma ressonância magnética do plexo braquial. Então você consegue ver detalhe do plexo braquial. Então isso é um exame de imagem que você consegue ver bem o plexo e tem um diagnóstico bem preciso da lesão que você tem. Tá? Então a neurografia do plexo, a ressonância do plexo, ela é muito bom como exame morfológico. Mas às vezes o dano é muito mais da fibra nervosa da transmissão do que da anatomia dele. Eu posso ter uma lesão de fascículo que compromete a função e o epineuro está mantido, né? Como se fosse uma distensão ali, uma lesão ali interna do nervo. Então, nesses casos, eu teria um outro exame que se chama eletroneuromiografia. O que é isso? A eletroneuromiografia, ele vai com uma agulhinha, estimula uma raiz aqui no plexo braquial, identifica essa raiz e estimula essa raiz, e bota uma outra agulha para captar esse estímulo num músculo qualquer, que eu vou ter um protocolo para isso. Boto no deltóide, no bíceps, assim por diante. Alguns músculos de referência e algumas raízes. E com isso eu consigo mapear se o estímulo que eu provoco em cima chega na unidade motora lá embaixo. E qual a intensidade que ele chega. Então eu consigo exatamente mapear se a transmissão está mantida, se o fio elétrico está levando a eletricidade aqui de cima do gerador lá para o músculo, lá para o seu sítio final, para o seu objetivo. Tá? Então, esse exame eu consigo mapear isso. A dificuldade é que muitas vezes quando você tem perda motora, aquela tua referência, que é exatamente a agulhinha cravada no músculo referência, ela se perde um pouco. Então, esse exame perde um pouquinho. Você tem alguns casos que você não consegue exatamente um diagnóstico preciso do que é lesão muscular, o que é lesão neurológica, fica mais difícil. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma lesão, que eu quero estudar essa lesão do ponto de vista anatômico, fisiológico, eu faria os dois. Eu fazia uma ressonância do plexo, que a gente chama de neurografia do plexo, e eu faria um estudo de eletroneuromiografia, para avaliar a parte funcional. Com esses 2 exames, eu teria
claro que sujeito a falhas, mas eu teria um bom diagnóstico junto com o meu clínico, o exame clínico, da lesão morfológica e funcional. Tá? Você respondeu a pergunta do A. Não sei, não então a letra A. Mais alguma, gente? Mais alguma dúvida? Bom, olha só, fica de recado para hoje para a gente o seguinte. A gente já fez uma listinha dos músculos que a gente está vendo até agora. Então, já vimos aí os peitorais, já vimos aquela musculatura toda. O que eu queria que vocês fizessem de dever de casa aí? Uma dica. A gente vai fazer um quadro com todos os músculos que vocês já viram, todos os músculos. A gente vai colocar depois na segunda coluna origem, terceira coluna inserção. Depois vamos colocar a ação deles e por último a inervação. Tá? Vamos começar a decorar a inervação. Tá? Tem um métodozinho decoreba que eu vou dar para vocês, para facilitar aqui, eu vou passar rapidinho aqui para. Não sei se o Carlos já falou sobre isso, mas identifica o seguinte: para decorar o plexo, você já sabe a formação do plexo. A função do plexo é essa. Vou enviar, Helena, vou enviar. A função do plexo é essa: C5, C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8, T1, tronco inferior. Dividiu em ramos, os anteriores dos troncos médio e superior formam um fascículo lateral, o ramo anterior do tronco inferior forma um fascículo medial e os ramos posteriores formam um fascículo posterior. Beleza. Até que a gente já sabe. O que a gente vai ter que identificar para a gente? Olha só, eu tenho ramos que saem das raízes, ramos que saem dos troncos e ramos que saem dos fascículos. Tá certo? Mais uma vez. Ramos que saem das raízes, ramos que saem dos troncos e ramos que saem dos fascículos. Tá? Quem que sai de raiz direto? Dorsal da escápula sai de raiz. C5. Quem mais? Do tronco superior sai nervo para o músculo subclávio e nervo supraescapular. O torácico longo sai de C5, C6, C7. Beleza. Então eu tenho isso aí. A partir daí é ramo de fascículo, ramo terminal. E ramo de fascículo tenho 3 siglazinhas. PMC para o fascículo lateral, PUC3 para o fascículo medial e RATS2 para o fascículo posterior. Tá? Com essa regrinha, guarda essa regrinha aí, a gente identifica cada um dos ramos dos fascículos. Por exemplo aqui, fascículo lateral, peitoral lateral, músculo cutâneo e contribuição para o mediano do fascículo lateral. Do fascículo medial, PUC3, peitoral medial, ulnar e 3/6, contribuição para o mediano do fascículo medial, cutâneo medial do braço e do antebraço. Por último, RATS2, fascículo posterior, nervo radial, nervo axilar, nervo tóraco-dorsal, subescapular superior e inferior. Eu sei que é muita coisa para decorar, mas anota essas 3 dicas, essas 3 siglazinhas aí, porque à medida que a gente for passando essa inervação, for passando a musculatura, a gente vai começar a falar das inervações de cada um deles. Tá? Eu montei uma aula que vai ser uma aula de revisão de inervação do membro superior, que é uma aula que a gente não tem atualmente no currículo, né, porque não dá tempo, mas aqui a gente tem tempo sobrando para fazer isso. Então, no membro superior, a gente vai fazer uma revisão zona de inervação, toda inervação motora, toda inervação sensitiva. Tá? Então, a gente vai ter um bom complemento disso aqui que eu estou falando para vocês. Mas, por enquanto, o dever de casa para não passar um pouquinho o carro na frente dos bois, pega toda a musculatura que a gente viu até agora e faz o quadrinho. Origem, inserção e ação, e depois a inervação deles. Depois a gente vai ligar essa inervação com de onde ele vem do plexo. E vamos tentar pensar melhor sobre essas inervações, tentar interpretar alguns casos de lesão para a gente poder ver o que acontece. Tá? Quando a gente terminar a membro superior, antebraço e mão que falta, a gente vai revisar isso tudo do ponto de vista vascular, do ponto de vista neurológico, e a gente vai mapear isso. Tá? Então vamos fazer os flashcardzinhos aí. Sei que a Fernanda faz o flashcard, que eu estou vendo no Instagram. Tá? Então faz os seus flashcardzinhos aí
e faz esse quadrinho que eu falei para vocês, para a gente começar. Sem criar ansiedade, só para a gente vendo. Anatomia é repetição, então a gente vai ficar vendo, vai ficar repetindo um monte de coisa 10 mil vezes até vocês gravarem isso por osmose. Se não pegar por decorar, vai pegar por osmose. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, gente, por enquanto? Ou só dúvidas? Então vamos encerrar por aqui. Hoje aí já tem muita coisa para queimar a mufa aí. Abraço para vocês todos aí. Então eu vou passar o programa para vocês, tá? Novo aí. E a gente vai discutindo aí os casos. Tá bom? Essa semana vai ser só light. Vão ter agora casos de cabeça e pescoço na próxima quarta-feira, eu acho. Quarta ou quinta, ainda vou fechar para vocês. E na sexta o Cisne vai falar sobre artéria do membro superior até braquial, onde vocês viram, tá? Variações anatômicas. Então, uma semana bem light, para o pessoal poder acompanhar. Tá bom? Na outra semana a gente começa a dar um pouquinho mais de matéria. Vai antebraço, vamos falar mais um pouquinho de pescoço profundo na outra semana. Tá bom? Isso aí, Fernando. Tô vendo, ó, tô de olho, hein? Tô de olho. Beijo a todos, gente. Boa noite aí, bom descanso para todo mundo aí. Fiquem tranquilos, tá? Sem briga na turma, vai todo mundo se dar bem aí com isso, tá bom? Beijo não para vocês aí, fica com Deus.